Olá, bom dia. Eu sou Iris Fontana Ramos Matos, sou uma pessoa de pele branca, tenho cabelos louros até no ombro, eu uso um óculos com aro transparente e estou nesse momento em uma sala onde a parede é rosa claro. Sou professora da Rede Estadual de Ensino de Anita Garibaldi, Santa Catarina, e mestranda do mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede Profei, da Universidade Estadual de Santa Catarina. A minha pesquisa tem como tema a educação inclusiva e a diversidade, na formação continuada de docentes no ensino fundamental. Da Coordenadoria Regional de Educação de Lages, sede Santa Catarina. Uma análise nas formações realizadas no período do ano de 2021 a 2023. Onde foi identificada a necessidade de formação para professores e professoras acerca da educação inclusiva, com ênfase na diversidade. Diante disso, temos o prazer de estar aqui hoje com a professora doutora pesquisadora Vera Márcia Marques Santos para conversarmos sobre diversidades humanas na escola, sem perder de vista o conceito de interseccionalidade. A nossa convidada, a professora Vera, que nos honra muito com sua contribuição, é doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, com intercâmbio na Universidade de Lisboa, Portugal. Mestrado em Educação, Cultura, especialização em Educação Sexual, graduação em Pedagogia, Habilitação, Orientação Educacional, ambos pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Atuou por 24 anos na educação infantil, séries iniciais e outra, como professora efetiva da Rede Municipal de Educação do município de Florianópolis, Santa Catarina. Diretora-geral, eleita do Centro de Educação à Distância, UDESC-SEAD, gestão 2021 a 2025. Professora associada no Centro de Educação à Distância, na Universidade do Estado de Santa Catarina, SEAD-UDESC, atua nos cursos de licenciatura e pós-graduação em Educação Inclusiva e ênfase nos direitos humanos universais, subcoordenadora do mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede Profei-UDESC, até 8/9/2021, onde é docente na linha de pesquisa, práticas e processos formativos de educadores para a educação inclusiva. É integrante da Câmara da EAD-UAB e Tecnologias Educacionais da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. Coordenadora do projeto Web Educação Sexual Brasil-Portugal, no âmbito da UDESC, líder do grupo de extensão, pesquisa e ensino em Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, CNPq-UDESC, é membro fundadora do Laboratório de Direitos Humanos e do Laboratório de Educação e Sexualidade, ambos SEAD-UDESC, é membro e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, NEAB-UDESC, membro fundadora do NER, na UDESC, Núcleo Extensionista Rondon, atuou na direção de extensão, chefia do Departamento de Pedagogia à Distância e coordenadora do curso de 2015 a 2018. Coordenadora de estágios, SEAD-UDESC, de 2013 a 2018, e possui experiência na área da educação, com ênfase em sexualidade e direitos humanos, atuando nas temáticas educação sexual, sexualidade humana, gênero, diversidade sexual, violência sexual e de gênero e interseccionalidades. É um prazer muito grande estar contigo, professora Vera,
E o nosso objetivo é uma conversa direcionada aos professores e professoras acerca deste tema tão importante. Obrigada pela presença desde já e está contigo a palavra. Ok, muito obrigada, Iris. Então, eu inicio já fazendo a minha apresentação. Eu sou uma mulher negra, com mais de meia idade, né? Costumo brincar que eu, no passado, me tornei uma mulher sexigenária, portanto, com uma trajetória na educação de 44 anos, né? Então, são aí mais de 4 décadas trabalhando com essas temáticas todas, descobrindo a necessidade de trabalhar com todas essas temáticas, né? Então, como eu estava me apresentando, sou uma mulher negra, sexigenária, tenho cabelos curtos, cacheados, estou utilizando um óculos de grau com aro vermelho e um fone de ouvido também vermelho. Ao fundo, a parede da minha sala de jantar, em tons nude, pastéis, enfim. É um grande prazer poder fazer essa conversa, que a partir da temática solicitada, eu trago como título Diversidade Humana, Educação Inclusiva e Interseccionalidade, porque, como ia dizendo, nestas mais de 4 décadas atuando na educação, desde a educação infantil, anos iniciais e finais, da educação, do ensino fundamental, da educação básica, educação de jovens e adultos, eu tive a oportunidade, tenho tido a oportunidade de fazer muitas descobertas que me impulsionaram a estes estudos, né? Perceber, por exemplo, que tinha pares, colegas numa escola que se recusavam a trabalhar o conteúdo do corpo humano, porque à época, 30 anos atrás, um pouco mais, o corpo humano aparecia nos livros didáticos fatiado, né? Então, ter colegas com essa postura me deixava muito incomodada e me foi um grande desafio, me veio como uma problematização, né? O que ocorre que as pessoas têm dificuldade em lidar com o corpo. Também ter tido a oportunidade de, na educação infantil, conviver com as manifestações da sexualidade das crianças muito pequenas e que são muito autênticas nas suas manifestações, me fizeram, e não saber como lidar com isso, me fizeram ir estudar a temática. Conviver com situações de crianças no 3º ano, faixa etária 9 anos, vítimas de violência sexual na comunidade, e aquilo ser tomado como normal por essa comunidade, porque a pessoa, o algoz, era um senhor acima de qualquer suspeita, e deixar essa criança numa situação de vulnerabilidade também me fez estudar a temática. Ou seja, por que eu digo isso no início dessa nossa conversa? É para mostrar que os estudos que a gente vai fazer, e esse é o nosso desafio, né, Iris, no mestrado profissional em educação inclusiva, que é trazer para o nosso campo de pesquisa, para o nosso olhar de pesquisadora, a nossa prática docente. Então, quando eu trago esse relato, é para mostrar que aquilo com que nós convivemos, as situações que nós convivemos na sala de aula, não é para nos deixar desesperados, não é para ficar reclamando enquanto professores e professoras que eu não tenho formação para isso, mas que eu vá buscar, que eu vá em busca dessa formação. Porque, como dizia uma professora que fazia formação continuada conosco na rede municipal de Florianópolis, quando eu tive a oportunidade de trabalhar por 24 anos, se nós não buscarmos respostas, se nós não buscarmos um retorno
para essas indagações, para essas manifestações cotidianas que fazem parte dessa diversidade, dessa pluralidade humana, então tem alguma coisa errada, né? E ela fazia uma brincadeira, inclusive com a metáfora da cegonha, né? Ela dizia: temos que avisar a cegonha para parar de trazer bebês até que nós nos preparemos, porque as crianças continuam chegando, continuam se tornando adultos e adultas, portanto, essa dinâmica da diversidade humana, ela é fluida, ela continua. E nós, professores e professoras, eu tenho dito, inclusive pedindo desculpas muitas vezes aos meus pares, nós temos que nos preparar para essa diversidade, para essa pluralidade humana que é social e que reflete na escola, né? E com o tempo nós vamos nos dando conta que essa fluidez, essa diversidade humana, na perspectiva da educação inclusiva, ela tem que passar pela interseccionalidade. Então, na sequência, nós já vamos explorar o conceito de interseccionalidade, que a gente vai descobrindo aí nos estudos, nas pesquisas, e que nos permitem algum retorno, né? Então, eu coloquei aqui, para iniciarmos, quem sou eu e por que estou aqui, né? É justamente por conta do que eu disse até agora, né? A Vera não vai estudar essas temáticas todas na perspectiva interseccional, pensando numa educação inclusiva à toa. Eu tenho toda essa caminhada que vem me problematizando, me mostrando a necessidade destes estudos. Então, por isso, eu estou aqui, né? E aí, para iniciarmos, eu trago esse infográfico que ele vai mostrando que de uma forma mais lúdica, mais que nos permita lançar o olhar e logo perceber que a interseccionalidade, então, é essa interação, é essa sobreposição de fatores sociais que vão definir a identidade de uma pessoa e a forma como essa identidade, né, essa interação, essa sobreposição de fatores sociais, irão impactar na sua relação com a sociedade e o acesso aos direitos, né, o acesso aos seus direitos. Então, nós temos aqui que, quando a gente fala de interseccionalidade, necessariamente, o conceito interseccionalidade, inclusive, se nós tomarmos como referência um conteúdo que todos nós tivemos em matemática, já na educação básica, né, que é o conteúdo de intersecção, um conteúdo que, por vezes, a gente tinha alguma dificuldade em lidar com esse conceito, porque não havia uma materialidade, não havia uma questão palpável de entender o que era essa intersecção, e eu trago, talvez, lidando aqui com as minhas dificuldades, há muitos anos atrás, na época da educação básica, nos anos iniciais, como é que se dava aquele conteúdo, né, que o professor, a professora trazia para entendermos a intersecção, enfim, quando descobrimos, né, que é esse perpassamento, que é essa sobreposição realmente em relação a diferentes fatores sociais que nos definem enquanto identidade, né? E aqui nós temos raça, orientação sexual, incapacidade ou capacitismo, nacionalidade, identificação de gênero, e aí outras questões que vão ampliando, né? Quando a gente fala da interseccionalidade, e essa interseccionalidade que é vivenciada por nós, ela, de fato, ela é tão abrangente e acolhe
tudo aquilo que nós somos e fazemos enquanto seres humanos, enquanto pluralidade humana, enquanto diversidade humana. É tudo o que nós somos e fazemos e por onde transitamos também, né? Saibamos ou não, queiramos ou não. Não há como negar, por exemplo, a minha questão étnica. E aí é que eu trago de uma forma coloridinha ainda alguns elementos que compõem essa interseccionalidade, né, como conceito sociológico que define essa interação entre fatores sociais e que define uma pessoa. Então, aqui a gente pode incluir, como já mencionei, raça, etnia, gênero, classe social, orientação sexual, deficiência, religião, dentre outros, porque há, sim, uma vastidão de fatores que vão definir uma pessoa, a depender do lugar em que essa pessoa está, a depender do que essa pessoa faz, enfim, né? Então, eu elenquei aqui algumas dessas definições para a gente conversar, considerando aquilo que está mais próximo de nós, aquilo que está no nosso dia a dia, né? Então, dando sequência, a identidade de gênero, por exemplo, né? Quando a gente fala da identidade de gênero, o que é a identidade de gênero? É diferente do que nós costumamos achar que identidade de gênero é ser homem ou ser mulher. Diferente disso, a identidade de gênero é um conceito bem mais complexo, né? Nós não vamos nos deter aqui alongadamente, detalhadamente, porque essa é uma temática que exige, inclusive, uma outra live, um outro momento para a gente explorar um pouco mais. Mas, em linhas gerais, a identidade de gênero ela é uma construção social, né? Porque quando a gente fala de homens e mulheres também, ser homem, ser mulher em nossa sociedade, considerando a diversidade humana, também é uma construção social, né? Agora, biologicamente, nós somos definidos entre machos e fêmeas. E quando a gente fala de machos e fêmeas, não é só a espécie humana que tem essa categoria macho e fêmea. Outras espécies possuem essa categoria. O que nos torna diferente de outras espécies é exatamente a condição cultural, né? Quando somos considerados pessoas, seres que pensam, que utilizam da razão diferente de outras espécies. Isso nos diferencia de outras espécies, né? Quando a gente fala aqui de raça e etnia, por exemplo, né? Há que se fazer aqui uma ressalva, que o conceito raça é um conceito que ele tem sido questionado, né? Porque é um conceito que surge num determinado momento da história da humanidade para inferiorizar algumas pessoas, inferiorizar biologicamente algumas pessoas em detrimento de outras. E aí eu pego como exemplo a minha etnia, né? As pessoas negras que foram trazidas à força para esse país e escravizadas, porque nós, no Brasil, nós não tivemos escravos, nós tivemos pessoas escravizadas, pessoas negras que foram retiradas dos seus países, das suas terras, pessoas que detinham conhecimento, pessoas que eram reis, eram rainhas, enfim, e foram retiradas à força, sequestradas das suas terras e tornadas escravas aqui no Brasil, né? Então,
se utilizou num determinado momento, e, infelizmente, por conta do racismo estrutural muito forte no país, a gente ainda vê argumentos nesse sentido, às vezes de forma velada, no sentido de que as pessoas negras são inferiores, a pobreza entre as pessoas negras, por exemplo, tem se justificado porque são inferiores socialmente, né, do ponto de vista biológico. Então, essa teoria da raça ela é questionada nesse sentido, né? É uma teoria que realmente não faz sentido, né? Então, para avançarmos, né, a gente tem muito conteúdo para falar, mas para avançarmos e não ficar uma live pesada, né, podemos depois ir num outro momento da sequência, né? A questão da idade, do etarismo. Eu tenho demarcado o fato de ter me tornado, no ano passado, uma mulher sexagenária exatamente por isso. Eu trago essa minha condição etária, essa minha condição de idade, como uma espécie de ação afirmativa, para mostrar que as pessoas, nós vivemos um momento em que as pessoas de uma determinada faixa etária, elas deixam de ser improdutivas, elas continuam sendo improdutivas, que é um pouco do ideal que se constituiu nessa sociedade, que as pessoas velhas são improdutivas, né? Que as pessoas, quando envelhecem, isso está ligado à história da humanidade, né? Não é uma coisa que surge assim do nada. Nós somos em 5 irmãos, aqui meu grupo familiar mais aumentado, somos 4 mulheres e um homem, meu irmão é o mais novo. E de vez em quando a gente fala sobre isso, né? Nós lembramos da nossa avó, que na faixa etária em que nos encontramos, já estava sentada esperando para morrer, né? Enquanto a gente tem uma vitalidade muito grande, continua fazendo muitas coisas, muitos projetos de vida. Então, trazer essa questão da etariedade, da idade, para pensar a educação inclusiva nessa diversidade humana, considerando a interseccionalidade, é também desconstruir isso com as crianças, porque nós trazemos, isso está impregnado nas relações sociais, e trazemos isso, né? E eu digo isso a partir do meu próprio contexto doméstico. Eu tenho 2 netos, um de 6 e um de 4 anos. O de 6 anos já entendeu que a avó e o vô não são 2 velhinhos esperando para morrer. Ele já entendeu que a avó e o vô continuam trabalhando, viajando, passeando, indo a festas, enfim, né? E não estão esperando sentadinhos para morrer. O meu neto de 4 anos, de vez em quando, ele ainda pergunta: vovó, você está velhinha, você vai morrer? Aí tem que parar para conversar com a criança. Então, é importante que na escola a gente faça esse movimento de desconstrução e faça esse movimento de valorização dessas pessoas. Então, fazer esse movimento com as crianças no sentido de que elas entendam que as pessoas mais velhas têm todo um conhecimento acumulado e que podem contribuir com a sociedade, considerando esse conhecimento que ela tem produzido, que ela veio produzindo ao longo da vida e continua produzindo, continua se apropriando, e que esse conhecimento pode e deve estar à disposição. Então, a escola é um lugar fértil para isso, né? Trabalhar com história oral, convidar as pessoas da comunidade, as pessoas mais velhas, para ir para a escola, fazer roda de conversa com as crianças, com as adolescentes, com os jovens, com os adultos, se for o caso. E trazendo isso também para nós aqui na universidade e formação de professores, né? Eu gosto muito de trabalhar com o Antônio Nova, quando ele traz vidas de professores, quando a gente está trabalhando com formação de professores,
assim como a Marie-Christine Jussot, que é parceira do Nova, onde ela também trabalha aí com vidas de professores e a história oral, a oralidade, na formação de professores, considerando a nossa própria história. Então, vamos puxar isso, né, para as nossas práticas docentes, essa possibilidade, né? Quando a gente fala aqui da orientação sexual, o que é a orientação sexual? A orientação sexual é o lugar por onde as pessoas colocam o seu desejo sexual. O seu desejo sexual está colocado por entre iguais ou por entre diferentes? Ou há uma hibridez no vivenciar a sua orientação sexual, o seu desejo sexual, né? As pessoas são homossexuais, heterossexuais, enfim, ou há uma mistura de tudo isso, e isso é de pessoas, gente. Nós na escola, me permitam fazer um destaque aqui, nós na escola, assim como nós não temos que defender, a não ser que a minha escola seja particular e confessional, mas se eu estou numa escola pública que é laica, eu não tenho que defender nenhum tipo de religião, por exemplo, nenhum tipo de orientação religiosa. Eu não tenho que defender o lugar por onde as pessoas colocam o seu desejo sexual. E olha que eu estou falando de pessoas, não estou falando de crianças nem adolescentes, que é para a gente não confundir isso, né? Porque crianças e adolescentes, com o conhecimento, nós temos que orientar e indicar que existem práticas sociais humanas que demandam, necessitam de uma faixa etária adequada, né? E a vivência da sexualidade enquanto ato sexual exige que isso ocorra por parte de pessoas adultas conscientes das consequências que esse ato pressupõe, né? Então, esse é um outro trabalho, uma outra conversa a ser feita, trabalhando com essas questões aí da orientação sexual, do desejo sexual. A condição da pessoa com deficiência, né? Enfim, historicamente, quando nós pegamos o Manacorda, falando um pouco da história da educação, o Manacorda ele vai nos mostrar no seu texto que houve um momento na história da humanidade que as pessoas deficientes eram atiradas aos porcos, né, como alimentação aos animais, né? Então, essas pessoas, depois, com o tempo, lidando com isso de uma forma um pouquinho mais humanizada, essas pessoas com deficiências, enfim, com transtornos, com os considerados, vamos colocar entre aspas, os considerados anormais, eles ficavam escondidos, as famílias tinham vergonha, e sempre que podiam se liberar, faziam isso porque era um peso para aquele grupo familiar, para aquela família, né? Então, hoje não, eu não sou uma estudiosa da educação especial, mas o que a gente acompanha enquanto ser humano, enquanto cidadã, e esse tem que ser o nosso papel também como professores e professoras, o que temos acompanhado no sentido de que essas pessoas também são produtivas, essas pessoas também têm direitos, essas pessoas também possuem cidadania e têm que ser escolhidas, têm que ser acolhidas quando a gente fala de diversidade humana, quando a gente fala de inclusão, né? Então, lidar com esse nosso olhar, viciado, preconceituoso, de quem são as pessoas adequadas e aptas a assumir funções e lugares na sociedade. Hoje a gente tem acompanhado, para falar aqui das deficiências, de pessoas com deficiências, nós temos acompanhado
pessoas, pesquisadores, pesquisadoras, pessoas aí com uma produtividade social incrível, né? Incrível. Mas não vamos esquecer, professoras e professores, que há um ranço social nesse sentido. Esse nosso olhar pré-conceituoso, né? Dos preconceitos que a gente traz sem buscar estudar e desconstruir isso. Então, temos que fazer esse movimento também, pensando aí nessa intersecção. E aí, coloco aqui também a questão da classe social, né? Pobres, ricos, e aí, se nós formos juntar, pensando interseccionalmente, quem são esses pobres, quem são esses ricos, enfim, que lugar ocupam na sociedade, nós vamos perceber, a gente pode ir categorizando aí interseccionalmente que homens, a riqueza, ela predomina no grupo étnico branco, né? Entre as pessoas brancas. Mas temos pessoas pretas de outras etnias, ricas também, assim como temos pessoas pobres de outras etnias. E aí, categorizando, nós vamos perceber que homens e mulheres brancos têm uma condição, em termos de classe social, melhor, né? Depois nós vamos perceber que nessa hierarquia, homens negros acabam tendo uma condição melhor que as mulheres negras, embora homens negros também, quando a gente fala de classe social, é a população carcerária mais alta nesse país. Porque o fato de você ser negro, e aqui falando de homens especificamente, mas isso acontece também com as mulheres, o fato de você ser negro, preconceitualmente, já te define como bandido, já te define como suspeito. Então, pensa que a gente está lidando aqui com essa questão interseccional, né? Nós estamos falando de homens que têm um status melhor socialmente, mas aí quando nós vamos para homens negros, esse status ele tende a ter uma queda, né? Quando se fala de classe social. Quando se vai para as mulheres, essa queda ainda é maior. E se nós falarmos de um homem deficiente físico, de uma mulher deficiente física negra, e aí comparando-se entre brancos e negros, percebam que essa condição social ela reduz drasticamente, né? Quando nós falamos da localização geográfica, a localização geográfica também é um marcador social para pensar aí as nossas relações nessa diversidade humana e nessa perspectiva interseccional. E eu costumo fazer esse exercício aqui em Florianópolis, especialmente na ilha de Santa Catarina, né? Porque a Florianópolis é composto pela ilha e pelo continente. E a ilha é a ilha de Santa Catarina, para quem não mora em Florianópolis, só para situar aí geograficamente bem rapidinho, né? E aí, estando nós numa ilha, eu moro na ilha, estando nós numa ilha, não há espaço à beira-mar para todos e todas. Algumas pessoas vão ter que morar nos morros, considerando a estrutura geográfica. E há um preconceito também em relação aos morros por conta da criação das favelas com o advento da abolição da escravatura no Brasil, em que os negros foram jogados à sua própria sorte, tomando como referência o Rio de Janeiro, foram sendo empurrados para os morros, né? Embora o conceito de favela não seja daí, mas
se tomou também, se fez uma adaptação para isso, trazendo que favela é um lugar onde moram as pessoas muito pobres, sem condições sociais, etc., etc. Isso é o que está no nosso senso comum, né? É um outro trabalho que a geografia tem que fazer muito bem feito, desconstruindo isso, porque de nada adianta a gente ter um conteúdo de geografia que não dê conta de lidar com a diversidade humana e a sua própria e as suas específicas demandas, pensando nessa perspectiva de inclusão, né? Então nós temos que desconstruir aí alguns preconceitos, como por exemplo a favela. E aí voltando aqui para a ilha de Florianópolis, né? Eu digo sempre: ou você mora à beira-mar, ou se você quer morar na ilha, você vai morar no morro. E só que existe uma coisa interessante para se pensar, que eu não sei se as pessoas param para pensar. Nós temos morros e morros em Florianópolis, para falar de Florianópolis, né? Então, nós temos morros, onde, por exemplo, nós temos condomínios de luxo, e esse morro, esses lugares onde pessoas socialmente abastadas moram, tem todas as condições necessárias. Agora, nós temos morros onde moram os trabalhadores, que são considerados periferia, né, de Florianópolis, e sem as condições mínimas necessárias. Só para a gente entender essa relação quando a gente fala de interseccionalidade e a localização geográfica, né? Por quê? Porque na beira-mar, hoje, só mora quem tem dinheiro, até porque, falando de Florianópolis, é o segundo espaço, é o segundo metro quadrado mais caro no estado, né? E aí, acho que numa relação de país, me parece que é o terceiro. Então, tem que ter muito dinheiro para morar à beira-mar. Mas as pessoas moram nos morros, com as condições necessárias a considerar a classe social. Nos condomínios de luxo tem todas as prerrogativas necessárias. Já nos espaços onde pessoas mais pobres, trabalhadores, enfim, moram, há toda sorte de carência possível, e que vocês podem imaginar, e que é para onde o olhar está lançado quando se fala da população, das populações que moram nos morros. Então, assim, esses fatores que se combinam para determinar os alvos de opressão que vão operar quando a gente fala de interseccionalidades, né? Que percebam que a gente está falando de pessoas o tempo todo, e a depender da sua condição de gênero, se é homem, se é mulher, da sua condição social, da sua condição étnica, da sua condição geográfica, essa pessoa tem mais ou menos condições. A depender da sua condição de desejo sexual, por exemplo, professores e professoras, nós temos muito forte a questão da transgeneridade na escola, especialmente quando se fala dos adolescentes, dos jovens e adultos. Por quê? Porque isso reflete o que há na sociedade. Mas vivemos também um olhar, uma compreensão, um entendimento de que essas pessoas não são dignas de estar entre nós, que o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais, transgêneras, né? E aí eu sempre problematizo isso, perguntando, questionando, com que direito nós tiramos a vida de alguém, com que direito
se tira a vida de alguém, aí aqui é pensando na questão transgênero, é pensando no feminicídio aqui para lidar com a questão de gênero também, com que direito nós tiramos vida de pessoas só porque não concordamos que essa pessoa, enquanto heterossexual, enquanto transgênera, coloque seu desejo sexual num outro lugar que não é o mesmo lugar por onde eu coloco meu desejo sexual. Não diz respeito a mim, as decisões que eu tomo têm que dizer respeito a mim, e também esse lugar, esse olhar respeitoso nessa convivência diversa, nessa convivência plural. Eu não tenho que ser heterossexual para respeitar os heterossexuais, mas eu tenho que respeitar, sim. Então, esse é um outro debate que demanda-se a escola, que é urgente na escola, e que, ao não ser feito, e que ao não ser essa temática não ser contemplada, não ser trabalhada, amplia os espaços de violência, né? Já mencionei aqui o feminicídio, já mencionei aí os transexuais que são mortos, e o Brasil é o maior número, e assim, uma série de outras violências, como, por exemplo, o estupro, a violência sexual contra crianças e adolescentes, e leia-se crianças e adolescentes muito mais meninas, embora meninos também sejam vítimas de violência sexual, né? Mas como a nossa temática não vai abordar só isso, eu faço essa reflexão e num outro momento a gente fala disso, por certo. E aí há uma desconfiança de que os meninos, ao serem vítimas de violência sexual, isso é hipótese, tá, gente? Em sua maioria, acabam não revelando essa condição de vítima de violência sexual para não macular essa imagem do macho que é construída em nossa sociedade. Essa imagem social de que homem não chora, por exemplo, de que homem que é homem, ele aceita tudo com muita virilidade, com muita coragem, de forma muito macho mesmo, né? Então, acaba não aparecendo. Mas as meninas que são vítimas de violência sexual, e desde muito cedo, meu mestrado, lá nos idos do ano 2000, no início do ano 2000, eu discutia violência sexual contra crianças e adolescentes, e eu me deparo com relatos de pesquisadores e das delegacias especializadas de pais que violentaram sexualmente as bebês, as suas filhas bebês de 8 meses. E por que uma pessoa faz isso? Por que um pai faz isso? Tenha a criança 8 meses, 8 anos, porque esse homem, socialmente, lhe é dito que ele tem direitos a essas mulheres desde a infância, né? Isso considerando a própria história da humanidade, onde num tempo bem próximo, século XVI ainda, mulheres e crianças ocupavam o mesmo lugar de animais e posses de um senhor, né? Portanto, propriedade desse homem. E isso continua, de alguma forma, estruturalmente, sendo reproduzido na sociedade. Então, esse pai, esse avô, esse tio, esse irmão que violenta sexualmente, o pastor, o padre, o senhor acima de qualquer suspeita, que violenta sexualmente uma criança, uma adolescente e uma mulher, né? Porque ele se sente no direito, ele se sente dono e proprietário dessa pessoa. Mulheres ainda vêm com essa pecha de que são propriedades de algum homem. Então, aqui para a gente, mais uma problematização, né? Aqui, então, eu trago ainda nas gravuras a questão da gordofobia. Nós temos, quando a gente fala de diversidade humana, nós já tivemos um momento na sociedade em que o paradigma de beleza, né, o modelo de beleza,
eram as mulheres mais cheinhas, né? As mulheres mais gorduchinhas, e a gente tem acompanhado isso de forma muito potente por meio das artes, né? Quando a gente pega as pinturas aí de autores clássicos renomados e tudo mais, a gente percebe. Então, já houve um momento, e há sociedades que ainda valorizam a mulher mais cheinha. Mas a nossa sociedade, falando de Brasil, que é o que referenda as nossas práticas pedagógicas na escola, tem um paradigma eurocentrado de beleza. Tem um modelo que vem da Europa. E aí, qual é esse modelo? É a mulher, para falarmos de beleza feminina, e aí, consequentemente, também de beleza masculina, né? É a mulher branca, loira, olhos azuis, esguia, magérrima, né? Mion, pequenininha. E aí eu sempre faço essa problematização quando estou num grupo grande. Vamos olhar no nosso entorno, quantas aqui correspondem a esse paradigma? Olha, colegas, são muitos anos de trabalho com formação de professores nesse sentido. Raras as vezes encontramos esse paradigma, esse modelo. Então, isso também é para problematizar as nossas práticas sociais que se reverberam, né, nas nossas práticas docentes. Não por acaso o Brasil é o país campeão de cirurgias plásticas, aí pensando um modelo de beleza. Para quem tem dinheiro, é óbvio, né? Porque quem não tem dinheiro morre frustrado, porque nunca chegará a ser, chegará perto do modelo de beleza, do paradigma de beleza eurocentrado, né? Os homens também são frutos dessa imposição eurocentrada. No entanto, tiveram aí uma válvula de escape, que é o mito da sexualidade negra, né? O mito dos homens negros potentes. E aí, já na época, no período colonial, quando as senhoras, as sinhazinhas, procuravam os escravos, né? Pela curiosidade do homem negro potente, pela curiosidade do homem negro sagaz em relação à sexualidade, né? Então, os homens, e aí depois vem o futebol, enfim, embora estejamos acompanhando aí no século XXI a avalanche de posturas racistas com os jogadores mundo afora, né? Mas ainda assim, os homens, e os homens negros especialmente, eles têm aí essa possibilidade de escape. As mulheres negras e as mulheres genuinamente brasileiras, que são fruto dessa mestiçagem, fica a frustração de que nunca estarão próximas desse padrão eurocentrado imposto, né? Isso porque nós estamos falando de diversidade humana, de educação inclusiva e interseccionalidade. Percebam que todos esses elementos que eu estou trazendo são referentes a essa interseccionalidade, né? E aí, aqui, falando um pouquinho mais, já situando que eu não sou a pessoa que tem uma didática linear, eu vou e volto o tempo todo, especialmente quando a gente fala de interseccionalidade, né? Fala a partir da interseccionalidade, né? Só para a gente, nesse momento em que nós tratamos dessa temática, que é a temática que reiteramos aqui, né? Quando a gente fala de etnia, os habitantes originais no nosso país, todos sabemos, são os indígenas, né? Que representam a maior diversidade étnica no Brasil. Embora tenham sido dizimados e continuem sendo perseguidos no sentido de dizimação,
Estima-se a existência aí da volta de 1.700.000 pessoas indígenas no Brasil, né? Onde quase 1% dessa população falam 274 línguas e pertencem a mais de 305 etnias diferentes, né? Antes da chegada dos portugueses no Brasil, todos nós tivemos acesso à história do descobrimento do Brasil, né? Não sabemos também que não se descobriu nada, né? Porque já existiu, aqui já tinham pessoas que moravam, já existia uma população, a população originária. Então, antes da chegada dos portugueses, existiam cerca de 5 milhões de indígenas no território brasileiro, né? E para a gente falar de etnia, então, além dos portugueses, inicialmente vieram também italianos, alemães, espanhóis e poloneses, né? Também a população afrodescendente, que foi escravizada, que nós, pessoas que foram trazidas à força e escravizadas no país, que nós já mencionamos, e mais tarde, esse caleidoscópio étnico, ele se amplia, porque chegam pessoas de outros países, de outras regiões do mundo, compondo aí a etnia no Brasil, que é bastante plural. Mas, no entanto, eu quero fazer, colegas, professores e professoras, uma reflexão aqui, principalmente para nós em Santa Catarina, né? Onde, quando a gente sai, eu estive final de semana participando, no sábado especificamente, participando de uma atividade no Quilombo Invernada dos Negros, não sei se vocês conhecem, que fica em Campos Novos, né? Um local onde estão lá remanescentes dessas pessoas escravizadas que foram trazidas à força para o Brasil e que continuam brigando pelo direito às suas terras, né? Que foram tomadas por outras pessoas que vieram para o Brasil, inclusive, né? Tomadas ou doadas para esses grupos, para esses outros grupos étnicos, né? E aí eu estive trabalhando numa atividade do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Onde nós fizemos uma reflexão, me permito a parte, porque o Dia Internacional, o Dia da Mulher Negra e Latino-Caribenha não é 8 de março, é 25 de julho, que foi uma data criada, porque quando se pensou no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, não se pensou interseccionalmente. Essa data foi criada para mulheres brancas a partir das especificidades e necessidades das mulheres brancas. Não se pensou nas mulheres negras, que eram mulheres, pessoas que estavam a serviço, servindo as mulheres brancas. Então, enquanto as mulheres brancas faziam um movimento de direitos, como o direito ao voto, como o direito a viajar, poder viajar sozinha, e etc., etc., outros direitos que as mulheres conquistaram bem recentemente, as mulheres negras foram esquecidas. Então, mais tarde se criou, em 25 de julho, o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, pensando nas necessidades, nas especificidades dessas mulheres que ficaram esquecidas, né? Então, falando tudo isso, nós vamos ver que a interseccionalidade, que é pensar tudo que perpassa, que intersecciona as pessoas, ela pode ajudar a pensar formas de criar e aplicar políticas públicas, por exemplo. E políticas que, de fato, promovam o princípio máximo da nossa Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã de 1988, que vai dizer que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E ser igual perante a lei não significa que o que serve para um grupo de mulheres serve para todas. Significa dizer que
essa igualdade tem que ser pensada na especificidade. E aí, novamente, a questão da interseccionalidade, né? Direitos para mulheres negras, de repente, não são necessariamente as mesmas necessidades das mulheres brancas, né? Direitos e inclusão para crianças negras não necessariamente têm o mesmo princípio, têm a mesma abordagem que para crianças brancas, e aí considerando crianças com deficiências, enfim, tudo que já mencionamos aqui. Então, esse cuidado, esse olhar, nós temos que estar sempre atentos. Eu lembro que, por ocasião da minha defesa de tese de doutorado, uma professora na banca fez o seguinte comentário quando a gente falava dessas questões que transversalizam a vida, né? Que interseccionam a nossa vida enquanto seres humanos. Ela dizia assim: eu fico com pena dos pobres dos professores, né? Na educação básica. E aí eu dei ênfase à Ureza aqui, porque é outra reflexão que temos que fazer, e que não é mimimi, não é besteira. Nós somos, a maioria, mulheres na educação básica, na educação de uma forma geral, e continuamos sendo chamadas de professores. Nós somos professoras, e nós temos dificuldade quando a gente tem 50 mulheres e tem um homem, nós temos dificuldades de generalizar como professoras, porque isso está muito forte no nosso imaginário, essa questão subalterna das mulheres. Então, minhas colegas professoras, vamos estar atentas a isso. Meus colegas professores, se juntem a nós pelos nossos direitos enquanto mulheres e o respeito que temos que ter enquanto mulheres, né? Então, temos que pensar quando se trata de garantir direitos iguais, é a questão de direitos, é a questão da garantia para todos, na mesma medida, considerando as especificidades, né? Então, certamente, o que essas mulheres no quilombo da Invernada dos Negros em Campos Novos precisam não é a mesma coisa que as mulheres no Morro do Mocotó, aqui em Florianópolis, precisam, embora sejam mulheres negras lá e cá, né? Só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vamos seguindo, porque temos muita coisa. Bom, em relação ao conceito, né? O conceito, ele foi criado em 1900, o conceito de interseccionalidade, em 1989, pela Kimberly Crenshaw. E ela cria esse conceito no contexto do movimento de mulheres negras dos Estados Unidos, né? A Kimberly é uma estudiosa da teoria crítica racial e tem como área de estudo análise ao racismo como algo naturalizado por meio de instituições e leis, e não apenas como ações isoladas de indivíduos, que é nesse sentido que nós temos que pensar também, que o racismo estrutural e institucional, ele se naturalizou, né? Então, quando as pessoas falam assim, não, mas eu não vejo diferença entre brancos e negros, essa pessoa está com um problema seríssimo no que diz respeito à questão do preconceito, porque existem diferenças, sim, no trato, na abordagem e tudo mais, né? Não do ponto de vista da proposição das leis, mas do ponto de vista da efetivação dessas leis, nós já temos diferença, sim, porque isso diz respeito a pessoas e como as pessoas interpretam isso, né? Então, no Brasil, o conceito da interseccionalidade, ele aparece inicialmente com as intelectuais brasileiras negras também, a Leila Gonzalez e a Beatriz Nascimento, que vão utilizar da visão interseccional nas suas reflexões. Elas começam a fazer uma abordagem no sentido que estamos fazendo aqui hoje. Bom, mas nós temos mulheres negras que moram à beira-mar, embora sejam poucas, mas moram à beira-mar, mas temos mulheres negras que moram no morro, sem condições sanitárias, sem condições de energia elétrica, enfim, com ausência de condições mínimas de
de vida, né? De qualidade de vida, de sobrevivência. Mas temos, então, homens negros, homens brancos que têm facilidade em arranjar emprego a partir de um certo bons empregos, né? Categorizando aí o que a sociedade pensa, o que é um bom emprego, considerando um certo período de estudos. Homens negros com o dobro desse período têm dificuldades em ascender a esses mesmos empregos. Então, só para a gente pensar, era mais ou menos isso que Leila Gonzalez e Beatriz Nascimento mencionavam quando de forma mais interseccional. E aí nós vamos ter mais tarde a Carla Cotirene, minha amiga e irmã querida, muito disponível sempre, que é natural de Salvador, na Bahia, e professora assistente na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. A Cotirene, então, ela vai difundir a visão interseccional por meio da sua produção bibliográfica, né? Então, a Cotirene tem 2 livros, um de 2018 e outro de 2019, que o primeiro ela traz o que é a interseccionalidade e o outro só a interseccionalidade, né? E aqui eu trago um excerto quando ela define a interseccionalidade, né? A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo e cis-heteropatriarcado, que são produtores de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos coloniais, né? Aqui eu gosto que ela já traz a metáfora da orientação religiosa, né? Quando ela fala das encruzilhadas, enfim, né? Que é uma outra dificuldade que nós temos em relação às religiões de matriz afrodescendentes, né? Só trago isso rapidinho para a gente pensar e problematizar essa questão, né? Bom, aqui vou pular, porque é, de novo, um infográfico resumindo a interseccionalidade nessa perspectiva que viemos falando e de quanto isso pode ser opressor se nós não nos posicionarmos, especialmente nas escolas, especialmente por meio das nossas práticas docentes, o projeto político-pedagógico da escola, os nossos planejamentos e tudo mais. Como o PowerPoint vai ficar disponível, então eu passo, tá, gente? Bom, e passo para ir terminando com um excerto também do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Ao pensarmos diversidade humana, educação inclusiva e interseccionalidade, nós temos que ter em mente que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E por isso nós continuamos no século XXI reproduzindo práticas opressoras, porque como nós não temos tido práticas libertadoras suficientemente necessárias para romper com as práticas opressoras, ou no mínimo para entender o que são as práticas opressoras, nós continuamos reproduzindo opressores. Quando eu estive, Inês leu o meu currículo, aliás, extenso, mas faz parte de mim, às vezes eu fico pensando, poderia reduzir, assim, mas eu não posso reduzir a minha história. Quando ela leu, e ela trouxe a questão do meu intercâmbio de doutorado em Lisboa, em Portugal, então, quando eu estive lá naquele momento, em 2008, eu fui visitar uma escola periférica, uma das escolas mais problemáticas da Grande Lisboa, porque é uma escola que tem conflitos étnicos, né? Alunos de muitas etnias concentrados nessa periferia. E a professora que me convidou, uma colega que estava no doutoramento lá e trabalhava nessa escola, me convidou para visitar. Eu passei um dia todo na escola, porque a educação é integral, lá das 9
das 9 da manhã às 5 da tarde, e eles têm, desde a educação infantil, inglês e francês no currículo, na grade curricular, né? E aí eu perguntei para a colega, de forma muito inocente, né? Eu disse, mas por que inglês? Por que a escolha por inglês e francês? Ela me olhou como boa portuguesa, que hoje é minha amiga pessoal, e me disse, ora, pois, professora, pois se nós não dominarmos pelo menos a língua dos nossos opressores, como nós vamos entender os nossos opressores, a nossa condição de opressão? Eu parei e pensei, verdade, Vera, você tem muito que aprender. E é isso, né? Porque se nós não trabalharmos na escola, na educação, quais são as tipologias de opressão, quais são as dinâmicas e estratégias que estruturalmente, de forma muito sutil, mulheres, crianças e a população periférica desse país, desse estado, é oprimida. Se nós não dermos conta de fazer esse trabalho, nós continuamos reproduzindo opressores. É isso, Inês. É isso, Iris. Muito, muito obrigada pela oportunidade e me coloco à disposição. Professora Vera, que grande é a sua fala, que enriquecedora. É uma fala que nos traz muitos elementos, uma diversidade de elementos para que a gente possa ir relacionando-os, para que a gente possa pensar toda essa diversidade humana que está aí presente na nossa escola, no nosso cotidiano escolar. Então, assim, nossa, que contribuição rica, né, grandiosa você está nos dando hoje com a tua fala. E essencial, eu creio, essencial para nós, professoras, estarmos aperfeiçoando a nossa prática, ampliando esse conhecimento que nós temos e que devemos ampliar. Fundamental para conhecer, para ter clareza sobre esse conceito de interseccionalidade, e que esse conceito ele tem que estar presente no nosso olhar, olhando para os nossos alunos, para o nosso público dentro da escola, né? Para que a gente possa fazer uma mediação mais inclusiva lá dentro da sala de aula, lá nos espaços da escola, onde nós estamos atuando diariamente, né? Nós e os nossos pares lá. Então, muito rica, eu te agradeço muito, é uma contribuição muito grande. Eu fiz alguns escritos aqui que eu queria só colocar. Tem uma pergunta que eu acho até que você já respondeu, professora, mas eu vou fazer mesmo assim. E um ponto que eu queria, uma colocação que eu queria fazer junto a essa pergunta, para que você me diga se estamos, né, esse pensamento, se ele está no caminho certo, enfim. Então, quais seriam, eu penso, as estratégias que são fundamentais para que a interseccionalidade esteja presente lá no cotidiano escolar? Essa seria a minha questão quando eu elaborei. Depois eu pensei assim, que colocar a nossa identidade, a nossa cultura, ou estar olhando para a cultura do nosso aluno, a identidade do nosso aluno, no centro do debate, dos nossos debates, na formação de professores, que é esse é o nosso tema também, o tema da minha pesquisa, é o tema que a gente quer também ressaltar aqui, colocar nossa cultura, nossa identidade no centro desse debate, e na formação de nós, professores, ele pode sim contribuir para que a gente tenha esse olhar, para que a gente busque ter esse olhar e vá transformando nosso olhar pautado na interseccionalidade e, de alguma forma, sendo mais justo, sendo mais inclusivo, né? Tentando fazer uma escola mais inclusiva. É isso, professora. Puder comentar para mim. Então, Iris, acho que é importante a gente
destacar, mais uma vez, que a interseccionalidade ela faz parte dos nossos relacionamentos, ela faz parte da diversidade humana, né? O grande problema é quando não levamos isso em consideração, quando nós homogeneizamos a partir de uma referência, como eu mencionei, eurocentrada, por exemplo. Quando nós homogeneizamos a partir somente de uma referência e da referência que interessa a mim ou que eu venho reproduzindo do interesse de outros, né? E aí eu lembrei, quando você vai perguntando, isso para dizer que a interseccionalidade ela está entre nós, em tudo que somos e fazemos, saibamos ou não, queiramos ou não. A interseccionalidade, ela perpassa as nossas relações, as nossas vivências, as nossas práticas docentes, né? E aí, quando você pergunta das estratégias, quando você fala da nossa cultura, da cultura dos nossos alunos, enfim, né? Me fez lembrar Bell Hooks, uma outra filósofa estadunidense negra que, enfim, tem vários estudos aí voltados, porque há que se destacar, né? Eu falei isso, mas reitero aqui, que o conceito de interseccionalidade, assim, perceber essa intersecção na diversidade humana, surge a partir dos estudos de filósofas negras, né? Especialmente a Kimberly Crenshaw, que vai fazer esses registros, enfim, né? Mas a Bell Hooks, que tem vários textos belíssimos, né? Por exemplo, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é feminismo, enfim, mas tem um que é clássico, que todas as minhas orientandas do mestrado têm que fazer a leitura, que é Ensinando a Transgredir. A Bell Hooks, em contato com Paulo Freire, e a partir da teoria da libertação, ela vai pensar sobre isso. E ela questiona, por exemplo, o currículo que nós adotamos, né? Ela problematiza o currículo como espaço de poder, né? Que outros curriculistas também trazem, como o Goodson, etc., né? o Tomás Tadeu, aqui no Brasil, enfim. Mas a Bell Hooks vem trazendo isso no sentido de nos mostrar, de chamar atenção para o fato de que, nessa perspectiva interseccional, tudo que diz respeito à vida, à cultura dos meus alunos da comunidade escolar em que eu trabalho, se não estiver no currículo, eu já perdi a minha possibilidade de um trabalho docente pedagógico diferenciado. Quando eu não considero, e talvez seja, não estou afirmando, estou só aqui trazendo isso para pensarmos juntos, talvez seja por isso que nós temos salas de aulas tão apáticas, com alunos tão apáticos ou rebeldes que nos incomodam. Porque quando essas pessoas, quando esses meninos e meninas, cidadãos e cidadãs, não são enxergados, quando eles são invisibilizados, porque a sua cultura, porque a sua orientação religiosa, porque as suas práticas, enfim, as suas preferências musicais, etc., não são consideradas e muitas vezes ainda são rechaçadas e frutos de preconceito, ou nós vamos ter alunos, alunas apáticos e apáticas, ou seja, eu não existo nessa sala de aula, porque a minha cultura não faz parte desse currículo, ou vão se tornar rebeldes, aqueles que nos incomodam terrivelmente, também porque querem ser enxergados. Talvez, é uma hipótese minha, uma suposição para pensar aqui com os pares, né? Então, acho que passa, isso que você traz, Iris, acho que passa um pouco por aí, né? Quando você fala de estratégias,
para essa interseccionalidade, né? Acho que a Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, que eu sugiro, é um texto que está disponível online, inclusive o livro, né? A Bell Hooks, acho que ela traz a resposta para a gente, né? Quando ela problematiza que currículo e que poderes nós estabelecemos no modelo, no paradigma curricular que nós escolhemos. Nós escolhemos trazer um conhecimento que contempla somente uma abordagem eurocentrada ou norte-americanizada, por aí afora, ou nós estamos contemplando um currículo considerando a pluralidade, a diversidade humana do nosso país, trazendo também toda essa questão étnica, né? Toda essa relevância étnica da qual nós falamos. Né? Agora, não dá para esses meninos e meninas saírem por aí e encontrarem placas. Como é que a gente tem encontrado, que eu encontrei essa semana ainda, enfim, a região europeia em Santa Catarina, qualquer coisa assim, né? Ou seja, e onde está, por exemplo, os povos originários desse estado, desse país? Onde estão? Onde estão os povos negros, quilombolas desse estado? Onde estão? Estão invisibilizados. Porque quando eu dou notoriedade com muitas placas e regiões, né? Espaço europeu em Santa Catarina e os outros. É isso que a Bell Hooks nos chama a atenção. Né? Onde estão as outras pessoas desse estado? E aí depois a gente alarga para o país. Né? Não por acaso, eu já ouvi comentários do tipo... não entendo como tem escolas no Norte e Nordeste em que são extremamente bem avaliadas, né, com toda a pobreza, porque lá não se nega a cultura do povo brasileiro. E acho que isso já ajuda, as pessoas são vistas, as crianças são vistas, têm visibilidade. Porque quando a gente, em detrimento de uma cultura, ignora outros, é o que a Bell Hooks nos diz no seu livro Ensinando a Transgredir. Nós criamos problemas pedagógicos e não soluções pedagógicas. Obrigada, professora. Como eu disse antes, muito enriquecedora também essa tua colocação a partir do que a gente falou. Eu creio que o nosso tempo está no limite, e eu quero, assim, agradecer, muita gratidão, professora, por estar conosco, por essa fala tão rica, e tenho certeza que as professoras e professores que acessarem o nosso curso terão disponível aí uma contribuição muito grande para o seu conhecimento, para ampliar seus conceitos, o seu entendimento sobre toda essa diversidade humana que está presente na escola e que nós precisamos estar continuamente, por isso que nós falamos em formação continuada, continuamente pesquisando, estudando e ampliando nossos conceitos e nosso entendimento em relação a isso para um fazer pedagógico mais inclusivo. Então, te agradeço muito e desejo, assim, muito sucesso, ainda mais nessa tua trajetória linda de vida e profissional. Espero estar em outros momentos contigo, né? Okay. E talvez a gente pense, então, em um outro momento. Agradeço muito por hoje e me despeço. Se você quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, eu também agradeço muito, Iris. Eu sou eternamente grata em poder compartilhar isso que a gente vai aprendendo, né? E assim, é o meu objetivo de vida pesquisadora, né? A minha pesquisa, os meus estudos não fazem nenhum sentido se não for para compartilhar com as pessoas. E aí, nesse sentido, também me coloco à disposição, se vocês quiserem fazer um fórum em relação a essa fala, fiquem à vontade e me encaminhar as questões que surgirem, que eu respondo com muito prazer. Né? Desejo sucesso a todos e todas nesse curso, que eu tenho certeza que é um curso lindo e necessário. Né? Então,
Um beijo no coração e muito obrigada. Um beijo, professora. Tchau.